Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos maravilhosos na tua presença, Senhor, de adoração, de entrega, de reconhecimento, Senhor, da tua presença, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigada porque temos essa liberdade de te adorar, de nos mover na tua presença, de poder declarar o nosso amor na certeza de que o Senhor está recebendo. Uma vez um pastor pregando falou que o Senhor é capaz de parar um coral de anjos para ouvir a voz mais desafinada que exista. Porque o Senhor tem prazer e se deleita nos louvores de Sião, nos louvores da tua casa, na adoração que vem da noiva. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, pela honra de poder te louvar e te adorar. É uma honra, nós não merecemos, é pura graça, é favor imerecido. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Shirley, que com tanto carinho liderou esse louvor, com tanta unção, ministrou no teclado, para esse chamado lindo que o Senhor tem na vida dela. Obrigada pela vida dos que estão aqui ouvindo e pelos que vão ouvir também através do CD gravado. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Nós nos rendemos aos Teus pés. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós se o Senhor não falar? Precisamos que o Senhor fale conosco, Pai. Ó Espírito Santo que perscruta a mente de Deus, revela aquilo que está no coração do Senhor aos nossos corações. Que estejamos com o coração aberto e sensível para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Antes mesmo dos que vão ouvir através desta gravação, nós precisamos ouvir. O Senhor quer ministrar e falar conosco nesta noite, e por isso fala conosco, Senhor. Nós ansiamos em ouvir a Tua voz, nós valorizamos a Tua voz, valorizamos a Tua palavra, ela é preciosíssima a nós. Nos sentamos agora aos Teus pés, paramos tudo para Te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 6. Segundo Reis 17, versículo 6. Isso aqui está acontecendo no reinado de Oséias. Oséias, filho de Elá, que estava reinando sobre Israel em Samaria. E ele era um rei mau, ele desagradava o coração de Deus. E veio se cumprir o que Deus havia dito, que Israel seria levado cativo pelo povo assírio. E no versículo 6 de 2 Reis 17 diz assim: no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria. E os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Oséias, como eu disse anteriormente, era rei de Israel em Samaria. E ele fez o que era mal diante de Deus. Você lê isso no início de 2 Reis 17, versículo 1 e 2. Fala que ele era um rei mau. Ele desagradou o coração de Deus.
ainda, diz ali no versículo 2, ainda que ele não tenha sido tão mau como foram seus antecessores, os que antecederam como reis antes dele, ele continuava sendo mau e continuou desagradando a Deus, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para Deus não existe justificativa para pecar ou para mandar alguém pecar. Eu me deparei esta semana com uma situação, através da vida de uma pessoa, que passou por uma situação muito perigosa junto com uma outra pessoa e me disse que tinha dito para essa pessoa mentir para uma outra pessoa e dizer que estava em outro lugar e não naquele lugar. E essa pessoa que me contou isso é uma pessoa já com bastante tempo no Senhor. E na hora eu não falei nada, porque vai vir o momento oportuno. Tem horas que a gente precisa se calar, porque confrontar não é afrontar. Confrontar é no momento oportuno e no momento certo e da maneira certa, segundo o Espírito Santo de Deus, falar. Mas aí eu meditei nisso, Senhor. Não existe mentirinha e grande mentira. Quando nós pecamos ou mandamos alguém pecar, por mais, entre aspas, justificável que seja, por mais que tenha uma boa justificativa aos olhos humanos, sempre vai ser pecado. O diabo continua e vai continuar sendo pai de toda e qualquer mentira. E eu tenho visto muitos cristãos falar de uma frase que o mundo fala, é só uma mentirinha, não vai trazer grandes consequências. Essa mentira tem um propósito. E eu me pergunto, se mentira é pecado e o pai da mentira é o diabo, qual a mentira que pode ter propósito, senão o propósito que está no coração das trevas? Então, Oséias, voltando aqui, Oséias ele era um rei mau, porque ainda que ele não fosse tão mau quanto os que eram antes dele, ele continuava sendo mau. E para Deus não importava se era muito mau ou pouco mau, se era muito desobediente ou pouco desobediente, se era muito idólatra ou pouco idólatra. Mal é ser mal. Desobediente é ser desobediente. Ser idólatra é ser idólatra. Diante de Deus é igual. E em 2 Reis, eu estou dando um pano de fundo para o que vai ser ministrado. Em 2 Reis 17, versículo 7, diz assim. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Aqui está dizendo que o povo de Israel foi levado cativo pelo povo da Assíria, porque pecaram contra o Senhor e temeram outros deuses, isto é, cometeram o pecado da idolatria. Mas veja bem, todo povo tem uma liderança. É óbvio que todo ser humano, em particular, tem a sua escolha. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Mas aquele que tem um chamado de liderança, seja ele um apóstolo, seja ele um pastor, seja ele um evangelista, seja ele um diácono, a responsabilidade é muito maior.
Porque no momento que você é levantado como liderança na casa de Deus, a influência que você exerce sobre o povo de Deus é muito maior. Todo pecado será julgado. O juízo vai começar pela casa de Deus. Porém, aquele líder que, como Oséias, tinha tudo para ser um rei bom, ele era rei de Israel e ele escolheu ser um rei mau, e ele exerceu influência sobre todo o povo de Israel, que acabou também escolhendo a idolatria. Deus levou todo o povo para o cativeiro. Porém, cobrou de Oséias sua posição idólatra, que exerceu influência sobre todo um povo. Nós lemos lá em 2 Reis 14 a 16, diz assim. 2 Reis 14 a 16. Porém, está falando do povo de Deus que foi levado cativo. E por que foram levados cativos? Porém, não deram ouvidos a Deus. Antes, se tornaram obstinados. De dura cerviz como seus pais. Então, mostra que eles tiveram um exemplo dos pais. E isso eu falo para os pais. Pai, mãe, você também vai ser cobrado por Deus segundo o exemplo que você está dando para os seus filhos. E diz aqui, continuando no versículo 14, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Pula para o 20, versículo 20 a 23. Pelo que o Senhor rejeitou a toda descendência de Israel. Quem estava errando era aquele povo e os líderes, mas a rejeição veio sobre toda a descendência. Olha como isso é sério. E os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez cometer grande pecado. Olha a influência de um líder. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram desses pecados, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Tanto Oséias, rei de Samaria, como Jeroboão, líderes que tinham tudo para governar segundo o coração de Deus, escolheram pecar, trazendo consequência não só sobre as suas vidas, mas também sobre todo o povo que era liderado por eles. E esse povo acabou também escolhendo pecar, e todos foram levados cativos pelo povo inimigo e iníquo, o povo assírio. Veja, nossas escolhas quanto ao pecado, se vamos pecar ou não, se vamos mentir ou não, se vamos revidar com a mesma moeda ou não, se vamos ser obedientes a toda a palavra de Deus ou não, não vai trazer só consequências a nós. Vai trazer consequências na nossa vida, mas também pode gerar consequências àqueles que Deus coloca ao nosso redor, no nosso caminho.
Por isso o Senhor hoje está gritando, através de muitos homens e mulheres que estão ministrando a palavra segundo o coração de Deus, sobre caráter. O mundo não precisa mais ver estardalhaço na igreja. Uma irmã estava até comentando que ela foi a um culto semana passada na igreja que ela congrega, onde um irmão pregou sobre a decadência da igreja. E a maior decadência da igreja está no caráter. Ela continua com qualidade de instrumentos musicais, qualidade de templos, qualidade de departamentos, qualidade de estrutura, de estratégias de evangelismo. Porém, o mundo, ele não precisa ver esse tipo de qualidade. A sede do mundo, a sede daqueles que não têm Jesus Cristo, é encontrar um povo que seja diferente no caráter. E há um clamor sendo falado nesses dias, não só através da minha vida, pastora Patrícia Moura, mas eu tenho ouvido outras pregações de homens e mulheres de Deus. Eu ouvi uma pregação do Juliano Som, que também estava falando sobre caráter. Eu ouvi uma pregação da pastora Helena Tanuri, que também estava falando sobre caráter. Eu tenho visto frases e uma pregação também da Nívia Soares também falando sobre caráter. É uma só voz. O Senhor está levantando uma igreja nesses dias que precisa ter o caráter dele. O caráter de Cristo. Abre lá em Atos, deixa marcadinho, quem tiver como deixar marcadinho, 2 Reis, e abre lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz. É um versículo muito conhecido de todos, porém pouco vivido ou pouco entendido. Atos 1, 8. Diz assim. Se você ler o versículo 6, você vai ver que Jesus ele já tinha ressuscitado. E antes de ascender, antes de subir aos céus e sentar-se à direita de Deus Pai, ele apareceu para os discípulos, ficou com eles durante 40 dias e 40 noites, ministrando coisas tremendas sobre o reino de Deus, ensinamentos sobre o reino de Deus, sentou-se à mesa para comer com eles. E depois de falar que eles iam receber o batismo no Espírito Santo, que eles ficassem em Jerusalém, porque eles iam receber a promessa. E aí eles perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Eles ainda não estavam entendendo o que era Israel. Eles achavam que ainda viria um rei reinar sobre Israel física. Enquanto Jesus estava falando de uma Israel espiritual, que é a igreja. Daí no versículo 8, ele olha para os discípulos e fala assim: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Não é só em Israel, é em toda a terra, porque a igreja, a Israel espiritual, é em toda a terra. Mas o mais que eu quero frisar aqui é que vocês vão receber poder para ser testemunha. E esse ser testemunha fala de testemunhar o caráter de Cristo num proceder santo, fiel e reto. E para ter o caráter e exercer o caráter de Cristo nas suas escolhas, no seu proceder, você precisa estar cheio do poder do Espírito Santo. Não se busca poder do Espírito Santo para poder estar impondo as mãos sobre todo mundo e todo mundo ser curado. Não se busca poder do Espírito Santo para você sair falando em línguas e interpretando e se aquele mover.
Não se busca poder do Espírito Santo para você sair quicando e pulando no templo e falar durante 3 horas em línguas e cantar muitos cânticos espirituais. Isso tudo é tremendo. Eu não estou negando essas manifestações do Espírito Santo que estão na palavra. Mas se expulsar demônio, falar em línguas, orar por enfermos e eles serem curados, fosse garantia de que você está agradando ao coração de Jesus Cristo, não estaria escrito na palavra o seguinte: mas, Senhor, nós não pregamos em Teu nome, nós não curamos enfermos em Teu nome, nós não expulsamos espíritos malignos em Teu nome, nós não profetizamos em Teu nome. E o Jesus, olhando para ele, diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque Jesus só vai conhecer e reconhecer aquele que tiver o mesmo caráter que ele. O que Jesus está fazendo nesses dias é edificar o caráter dele em nós. A noiva que ele vem buscar é uma noiva que tem o caráter de Jesus Cristo. Eu ministrei uma palavra há cultos atrás, características do caráter de Deus que Ele já nos deu como presente, que nós só precisamos tomar posse pela fé e exercer no poder do Espírito Santo de Deus. Ser testemunha de Cristo vamos ver algumas características do que é ser testemunha de Cristo, tendo o caráter de Cristo. Abre lá Evangelho de João. Vamos ouvir o que Jesus falava sobre isso. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Evangelho de João 18, 37. Diz assim: aqui Jesus estava sendo interrogado. Ele foi preso, né? E ele estava sendo interrogado por Pilatos. E no versículo 37 diz assim: então Pilatos disse a Jesus: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei? Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Veja, quando Pôncio Pilatos perguntou para ele: tu és rei? Ele podia dizer: sou sim. Quer que eu prove? Ele não fez isso. E nem muito menos ele disse que eu nasci para ser rei. Não. Ele disse: eu nasci e vim ao mundo para ser testemunha da verdade. Então, o que é reinar, se não testemunhar, expressando o caráter de Cristo? Está sendo confundido aí nas pregações sobre o que é reinar. Não, eu fui chamado para reinar. Logo eu sou rei e tenho direito a tudo. Enquanto reinar é ter o caráter de Cristo no seu viver. Porque ser testemunha é ter o caráter de Cristo. Ser testemunha é dar continuidade ao ministério de Jesus. Qual era o ministério de Jesus? Ele nasceu e viveu para dar testemunho da verdade em Deus. Logo, nós nascemos e devemos viver para ser testemunha da verdade de Deus, exercendo o caráter de Deus no nosso viver. Ainda em Evangelho de João, capítulo 21, você vai andar um pouquinho,
Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24. 21, 24. Diz assim. Está falando de João, né? Jesus está falando de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ser testemunha de Cristo é ser discípulo. Ser testemunha de Cristo não é frequentar todos os cultos como garantia de salvação. Ser testemunha de Cristo não é cantar lindo e liricamente como garantia de salvação. Ser testemunha de Cristo não é tocar bem um instrumento como garantia de salvação. Ser testemunha de Cristo não é dar um dízimo gordo como garantia de salvação. Ser testemunha de Cristo não é participar de todas as campanhas como garantia de salvação. Ser testemunha de Cristo é ser um discípulo. E discípulo é ser um seguidor de Jesus. É andar com Jesus e aprender a ter o caráter de Cristo. A igreja é formada por discípulos de Jesus. A igreja não é formada por discípulos de homens. É um equívoco dizer, venha para o meu discipulado, que eu vou te discipular. Quando o apóstolo Paulo estava preparando Timóteo para ser um líder, ele apontava o tempo todo para Jesus. Quando nós estamos, entre aspas, discipulando alguém, é para que esse alguém seja um discípulo de Jesus e não um discípulo nosso. Nós somos falhos. Ai de nós. Nós temos que ensinar os mais novos na fé a estarem olhando para Jesus e aprendendo de Jesus. Não está aqui no esboço que eu preparei, mas o Senhor me fez lembrar agora a história daquele coxo que eu estava até ministrando hoje numa gravação que eu estou fazendo do livro de Atos. Quando o coxo estava acostumado a estar à porta do templo, aleijado desde quando nasceu, e que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, e que ele pediu uma esmola para Pedro e João. Pedro e João olharam para eles e disseram o seguinte: olha para nós. E eles podiam dizer isso porque eles tinham uma vida de oração. Eles também eram discípulos de Jesus. E quando o homem olhou para eles não falaram, agora que você está olhando para nós, veja como nós somos poderosos. Não. Olha para nós. Nós não temos nem ouro nem prata. Mas em nome de Jesus, anda. E esse coxo, quando foi curado, a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo, saltando e louvando a Deus. Porque ele entendeu que ser discípulo é viver para o louvor de Deus. Ser discípulo de Jesus é querer a cada dia mais ser igual a Ele. E esse homem entendeu isso. Esse homem não saiu abraçando Pedro e João. Ai, agora vocês são os meus ídolos. Não. A primeira coisa que esse homem fez foi entrar no templo, saltando e louvando a Deus. O foco era Deus. Vamos para Atos 20 e 24, livro de Atos, capítulo 20, versículo 24.
Atos 20, 24. Diz o seguinte: isso é o apóstolo Paulo falando dele mesmo. O apóstolo Paulo, o homem que foi usado para escrever as cartas do Novo Testamento que nós lemos, de dentro de uma prisão, a maioria delas. Um homem que teve uma experiência no caminho de Damasco com o Senhor Jesus. E ele falou: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, isto é, o chamado dele em Deus, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ser testemunha, ser discípulo e expressar o caráter de Deus, de Jesus, é isso. É não ter a sua vida acima do chamado de Deus. É viver, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a minha comida é a mesma a que era de Jesus. Fazer não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, ser testemunha de Cristo é nunca colocar a nossa vontade na frente da vontade de Jesus. Atos 26, versículo 21 a 23. Atos 26, versículo 21 a 23, diz assim: por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, fazendo o quê? Dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O que eu quero ressaltar aqui são duas coisas. Primeiro, ser testemunha de Cristo é falar de Jesus e expressar o caráter de Jesus tanto a pequenos como a grandes. Não tem essa, eu só prego se for para uma multidão. Então Filipe, quando foi arrebatado para pregar para um no deserto, deveria se voltar para o Senhor: o Senhor me trouxe aqui para pregar para um? Eu quero pregar para a multidão. Veja bem, Pedro pregou e uma multidão se converteu. Filipe pregou e um se converteu. E isso para Deus tinha a mesma importância. Então você é chamado para ser testemunho tanto dentro do templo com os irmãos, como você é chamado para ser testemunha para o seu vizinho do lado, para o seu vizinho da frente, para o seu colega de trabalho. Porque uma vida é importante. E o seu testemunho de caráter em Cristo pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Há pessoas que estão querendo pregar só para aqueles que possam trazer um retorno financeiro. E é triste falar que tem pessoas que cobram para pregar. Enquanto o apóstolo Paulo, tendo o seu direito de ser sustentado, abria a mão desse direito e fabricava as suas próprias tendas para se sustentar.
Eu sei que está na Bíblia que lideranças, pastores, devem ser sustentados pela igreja. Mas ser sustentado é uma coisa. Ser sustentado para ostentação é outra. E muitos estão querendo fazer, como diz lá em Timóteo, fazer do evangelho e da piedade fonte de lucro. Diz lá em Timóteo. Já leram? Está lá. Eu vou ler, porque eu gosto de provar o que eu falo. Está em 1 Timóteo, versículo 6. Capítulo 6, versículo 5. Vamos ler desde o versículo 3. 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. São homens que estão fazendo do evangelho fonte de lucro. E por isso só querem pregar para os grandes, para os financeiramente importantes. Enquanto Jesus veio para pregar para todos, grandes ou pequenos. E nos chama a sermos testemunhas do seu caráter, da sua vida, para grandes e pequenos, para ricos e para pobres. Abre lá em Apocalipse 12, o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, versículo 11, diz assim. Está falando do povo de Deus que prevaleceu. E por que eles prevaleceram? Olha só o que fala. Eles, né, a igreja, o povo de Deus, pois ou venceram quem? O maligno. Por causa do sangue do Cordeiro. Só não. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram por causa de 3 coisas. Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro, que os salvou, os libertou. Mas eles só permaneceram salvos e libertos porque escolheram ser testemunhas da palavra e do caráter de Cristo. E não amaram as suas próprias vidas em face da morte. Eu prefiro morrer por amor a Cristo, a não ser testemunha do seu amor, da sua vida e do seu caráter. Por isso que diz em Apocalipse que só será salvo aquele que perseverar até o fim. Não se engane, uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. A salvação vem pelo sangue de Jesus Cristo. Ninguém pode comprar a salvação. Ela nos é dada pelo sangue de Jesus. Mas quem escolhe permanecer salvo é você. Como? Se enchendo da palavra, adorando ao Senhor, obedecendo a palavra, praticando o amor e escolhendo ser uma testemunha viva do caráter de Deus. Aleluia. Ter como vitória, a maior vitória do cristão, é ser uma carta viva em Deus, pelo sangue de Jesus.
uma carta viva que vai testemunhar com seu proceder, com seu falar, com as suas escolhas, a veracidade da palavra de Deus. É o velho ditado: viver o que prega. Somos chamados a um caráter segundo o coração do Senhor, que nos leva a um viver santo e verdadeiro. Se ser santo fosse impossível, Deus seria injusto, porque Ele fala: sede santos como eu sou. Ele não falou: se puderem, sejam. Não, sejam, está no imperativo. Se fosse impossível ter escolhas santas, o Senhor estaria sendo injusto quando Ele falou: sede santos como eu sou. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Cada vez que escolhemos sair da verdade, cada vez que escolhemos mentir, cada vez que escolhemos revidar com a mesma moeda, já viu aquela frase? Eu não levo desaforo para casa. Eu sou colérico, eu tenho que falar, eu tenho que revidar. Tem mesmo? Todo aquele que escolhe maldizer, toda vez que escolhemos essas práticas pecaminosas, em meio às pressões circunstanciais. Estevão era homem como nós, concorda? E quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor à frente dele, ele podia dizer: Senhor, já que tu estás aqui na minha frente, ó, tá vendo? Pesa a mão neles. Não. Não lhes impute esse pecado, Senhor. Não coloque sobre eles esse pecado. Na hora da morte, ele teve compaixão daqueles que estavam jogando pedra nele. E pedra de verdade, e pedra grande, que doía, que sangrava. E ele morreu apedrejado, pedindo que Deus os perdoasse. O que Estevão tinha que nós não temos? Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi revestido de poder para ter caráter, não para sair quicando no sobrenatural. E ali ele demonstrou caráter. Toda vez que nós escolhemos pecar por causa das pressões circunstanciais, você tem uma escolha. Quando alguém vem e te dá uma fechada no trânsito, você tem uma escolha de revidar ou não. Quando alguém te pede para mentir, você tem uma escolha de mentir ou não. Quando a sua língua coça para falar mal de alguém, você tem uma escolha de falar mal ou não. E quando você escolhe pecar, você está crucificando Jesus novamente. E você ama mais os seus interesses e o seu ego do que ao próprio Senhor Jesus. Eu estou pregando para mim mesmo, meu amado, minha amada. Você que está ouvindo essa palavra, não pense que eu sou diferente. Eu preciso aprender ainda muito. Nenhum líder pode bater no peito e dizer: eu já sei tudo. Mas o que Deus quer ver em nós é o desejo de estar aprendendo e sendo aperfeiçoado nele. Toda queda gera mau testemunho. E isso é um processo. Nós lemos há pouco, aqui em Atos 26, de 21 a 23, não vamos ler de novo, que ali houve um processo. Primeiro, você começa a não dar ouvidos à voz de Deus. Depois que você ler de novo com calma Atos 26, 21 a 23, você vai ver que foi um processo. E a primeira etapa do processo é não dar mais ouvidos à voz de Deus. Não dar mais ouvidos à palavra dele. Então isso gera uma obstinação em fazer o que o seu eu acha certo. Depois, o seu coração começa a endurecer.
daí começa a rejeitar e a relativizar os princípios e os ensinamentos de Deus com as frases: não é bem assim. Ah, você é muito radical. Precisamos ser mais flexíveis para ganhar o mundo. O que tem? Então vem o desprezo por Deus e pela sua palavra, pelos seus mandamentos. O coração esfria de tal forma que se embrutece, até que Deus se afasta e você abre espaço para os despojadores. É um processo. Ninguém cai na mão dos despojadores de uma hora para outra. É um processo de escolhas. Vamos voltar lá para 2 Reis 17. Versículo 27. Segundo Reis 17, versículo 27, diz assim: Então o rei da Assíria, nisso o povo já estava cativo lá na Síria, né? Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá, veja bem, todo o povo foi levado cativo para a Síria. E lá em Israel ficaram, né, alguns habitantes ímpios, de cidades ímpias, de povos ímpios. E eles, habitando ali, não temeram ao Senhor. Então o Senhor mandou leões para o meio deles, que mataram alguns deles. Vendo isso, o rei da Síria, eu estou lendo o que vem antes, né? Estou explicando o que vem antes. Vendo o rei da Síria que o próprio Senhor havia mandado leões no meio deles para matá-los, ele falou: olha, nós temos que servir o Deus do povo aqui dessa terra de Israel. Eles não estão mais aqui, mas vejo que nós temos que servir ao Deus deles. Então, aí ele fala no versículo 27. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá, isto é, lá para Israel, né, Samaria, um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. 28. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou então em Betel e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Veja bem, o povo de Deus foi levado cativo para a Síria e povos iníquos vieram habitar em Israel. E o que eles fizeram lá? Mesmo um sacerdote de Deus voltando para lá, o que eles fizeram? Eles misturaram o santo de Deus com o profano. Eles acharam que podiam temer e servir ao Deus do povo de Israel, que foi levado cativo para a Síria, e continuar temendo e servindo aos deuses dele. Eles misturaram o santo com o profano. Quando o povo, isso é falta de caráter, mas isso é próprio deles, porque eles eram ímpios. Mas triste é ver que o povo que se diz povo de Deus começa a misturar o santo com o profano. Quando o povo de Deus não se mantém em santidade e separação, em pureza de coração, quando o povo de Deus deixa de andar na verdade da palavra de Deus, já não anda mais em total rendição a Deus, já não anda em total obediência a Deus, e mistura o santo com o profano, eles se colocam nas mãos das trevas para despojá-los. O que é despojar? É roubar. E porque a igreja hoje tem misturado o santo com o profano, sabe o que o inimigo tem roubado da igreja? Despojado da igreja?
a vontade de se relacionar intimamente com Deus. Tem roubado da igreja o desejo de ler a Bíblia. Tem roubado da igreja o desejo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem roubado da igreja o desejo de ter o caráter de Deus. Não é isso que tem acontecido? O que tem? Nós precisamos tomar a forma do mundo para conquistar o mundo, enquanto a palavra nos diz: não quero que vocês tenham a aparência do mal. O que tem? Estão misturando santo com profano. Estão usando o altar que teria ser santo para o profano. E aí o inimigo, ele tem espaço para despojar o que há de mais precioso, que é o desejo de ter um relacionamento íntimo com Deus, o desejo de mergulhar na Bíblia, o desejo de orar, o desejo de adorar, de ser um adorador que adora em espírito e em verdade. E sabe o que acontece? Eles tomam a forma do culto, mas se tornam ocos por dentro. Eles começam a permitir os costumes e princípios e ideias do profano. Começa a tomar o estilo de viver desse sistema maligno governado pelo príncipe das trevas. E esse estilo de viver está entrando na casa de Deus e governando as escolhas dos cristãos. Então, passa a ser um povo que teme a Deus só na aparência. Você olha, não vê nada de errado. Mas o coração começa a se voltar para a idolatria desse tempo. Você não vê um cristão adorando Baal. Você não vê um cristão adorando Iemanjá. Você não vê um cristão adorando imagem de escultura. Mas o inimigo não é burro não, ele é um psicólogo milenar. Ele nem vai oferecer isso, porque ele sabe que o cristão que sabe um pouco a palavra de Deus não vai aceitar. Então ele oferece o amor ao dinheiro, a busca pelo status, o prosperar a qualquer custo, o estrelismo. Porque isso não parece idolatria, mas é. Enquanto Deus está gritando aos 4 cantos da terra que Ele quer um povo exclusivamente dele, foi louvado um louvor hoje pela levita Shirley, que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor quer um povo separado 100% para Ele e para a sua vontade. Abre lá em Mateus 25, deixa marcadinho em 2 Reis, e abre Mateus 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. E antes de eu ler, veio isso no meu coração agora, não sei se é para alguém que vai ouvir essa palavra. Veja bem, eu poderia pregar uma grande revelação. Mas o povo de Deus não está precisando de grandes revelações. O povo de Deus está precisando voltar à simplicidade do Evangelho, do amor e do caráter em Cristo. A palavra precisa voltar a ser ensinada. Vamos lá em Mateus 25, 31 a 34, olha o que diz. Eu não tenho visto mais se pregar isso nesses dias, Senhor. Quando vier o Filho do Homem em toda a sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na presença dele, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas.
E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o Rei Jesus aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai haver um julgamento. O povo de Deus está esquecendo que vai haver um julgamento. O Senhor nos fez para pensar. Pense. Se fosse agora, você estaria do lado direito ou do lado esquerdo? Mas eu tenho feito a obra de Deus, eu vou a todos os cultos, eu louvo, eu participo das campanhas, eu faço parte dos departamentos, dos ministérios, eu estou envolvido em muitas atividades. É lógico que eu estou do lado direito, será? Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus vê o caráter que você expressa no seu dia a dia. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios 6. Versículo 14 a 18. 2 Coríntios 6, versículo 14 a 18 diz assim: muitos usam esse texto só para relacionamento de namoro e que vai vir a se casar. Mas eu não vejo só assim. Jugo desigual fala de uma aliança desigual. E você não tem aliança só com aquele que vai ser seu marido ou a sua esposa. Você pode fazer aliança com alguém do seu trabalho. Com um vizinho seu. Aliança é compromisso de assumir as mesmas ideias, as mesmas escolhas e o mesmo estilo de vida. E diz aqui, versículo 14, de 2 Coríntios 6. Não vos ponhais em jugo. Jugo é aquilo que se colocava no pescoço e que o mantinha preso. Botava no pescoço dos animais para mantê-lo preso. Jugo é algo que você se compromete e se prende. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou pode haver união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Olha o santo e o profano. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Nós, cada um de nós, não é o templo. Eu creio que magoaria muito menos o coração de Deus se você colocasse uma estátua no altar do que você mesmo, sendo santuário de Deus, onde Deus habita, idolatrar algo acima de Deus. Porque a pior idolatria não é aquela que o homem vê, é aquela que se pratica nas escolhas do seu dia a dia. E diz aqui, versículo 16: porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Parece que inverteram. Porque a palavra de Deus diz para os cristãos se retirarem do meio
dos incrédulos. Não significa que você então vai deixar de trabalhar. Eu não vou mais trabalhar porque só tem incrédulo lá. Não. Não significa que você vai deixar de ir a um cinema, de ir a um shopping. Não significa que você vai deixar de almoçar no restaurante porque lá só tem incrédulo. Não, o garçom que vai me servir é incrédulo. Não, não é isso. Quando fala retirai-vos do meio deles, é não assumir as escolhas, os costumes e os princípios deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. É uma condição. Eu só vou receber você se você tiver um caráter santo, que escolheu não se misturar, não misturar o santo com o profano, que escolheu não tomar a forma do mal, que escolheu não seguir os princípios e os costumes e as escolhas daqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor. Só assim eu vou receber. Só assim você vai ouvir: vinde, filho, e entrai no reino de meu Pai. Mas parece que a coisa se inverteu. Em vez dos cristãos se retirarem, eles estão trazendo para dentro os princípios e os costumes dos incrédulos. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Vamos ler Tito 2. Tito 2. Versículo 11 a 14. Tito, para quem ainda não tem muito costume com a Bíblia, está antes de Filemão e Filemão está antes de Hebreus. E Tito vem depois de 2 Timóteo. Tito 2, 14 a 15, diz assim. O qual, está falando de Jesus, a si mesmo se deu por nós. Então, Jesus, como Salvador e Senhor, se deu por nós. A fim de quê? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo. Então você é remido e purificado para Ele. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não tem como ser um cristão sem ser uma testemunha, ter o caráter de Deus, ser exclusivamente de Deus e zeloso das obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Deus não preparou as obras para que praticássemos quando desse ou quando tivéssemos vontade. Ele preparou, diz lá, Filipenses, Ele preparou boas obras para que andássemos. Andar fala de um viver diário. 1 Pedro 2,9, vai um pouquinho mais adiante, Hebreus, Tiago, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz assim. Nós cantamos isso hoje no louvor. E é muito forte. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, 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 povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de se vangloriar disso, a fim de ser o tal e o maioral? Não. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como você proclama as virtudes? Sendo uma testemunha do caráter de Deus em você, nas suas escolhas, no seu viver. Deus está levantando um povo separado para Ele, que proclama as virtudes de Deus com um testemunho de uma vida aos pés dEle, em obediência a Ele, andando na sua verdade. É questão de caráter em Deus, de firme escolha em Deus.
Nós somos indesculpáveis quando escolhemos mentir, falar mal, revidar com a mesma moeda, etc, etc, etc. Abre lá em Romanos 12. Volta um pouco, né? Antes de 1 Coríntios, você tem o livro de Romanos, a carta de Romanos. Depois de Atos vem Romanos. Romanos 2, de 1 a 11. 2, de 1 a 11, diz assim. Portanto, não fui eu que disse que você é indesculpável. Eu uso muitos textos bíblicos porque eu não quero que ninguém diga que aquela pastora está inventando. Está na Bíblia. Aqui, ó. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Lembra, o juízo vai começar pela casa de Deus. Não adianta você sair condenando o mundo. O mundo mente. O mundo adultera. O mundo não adora Deus. O mundo segue imagem de escultura. Lembre-se, o juízo vai começar por você. Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Jesus vai voltar, que retribuirá a cada um segundo as suas atividades na igreja, segundo o seu status ou o cargo que ocupa, segundo o seu procedimento. E fala de caráter. Até aí. Não vou ler até o 11 não, até aí. Não podemos continuar praticando aquilo que condenamos quando somos confrontados com as verdades dos ensinamentos de Deus. Precisamos perseverar em fazer o bem, amar o próximo, procurar a glória, a honra e as riquezas incorruptíveis que vêm de Deus e não de homens. O juízo de Deus vai começar pela igreja. Depois você lê 1 Pedro 4, 17 a 19, mostra que o juízo vai começar pela igreja. 1 Pedro 4, 17 a 19. Toda a lei de Deus se resume em amar a Deus e ao próximo. Você lê, não vou ler, mas você abre em Mateus depois com calma em casa. Mateus 22, 36 a 40. Fala que toda a lei se resume primeiro em amar a Deus acima de tudo e de todos e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas você só consegue amar a Deus de verdade quando você abre mão de você mesmo. E amar ao teu próximo quando você aprende a ter o caráter de Deus. Abre lá em Gálatas 5,14. Você está em Romanos, passa a 1ª, 2ª Coríntios, e aí vem Gálatas, antes de Efésios. Gálatas 5,14. Diz assim, eu amo esse versículo, porque toda a lei de Deus se cumpre em um só preceito, um só, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou ler, mas lá em 1 João fala como que você é mentiroso quando diz que ama a Deus que não vê, quando você não consegue amar ao seu próximo, ao seu irmão que vê. Está lá em 1 João, vamos abrir em 1 João, lá no final.
da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, 1 João 5, 2 a 3, olha o que diz. 1 João 5, 2 a 3 diz assim: como é que você sabe que é filho de Deus, que amamos os filhos de Deus? Olha só. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Ah, eu amo meu irmão. Aí canta: meu irmão, eu te amo. Eu preciso de ti. E canta melodiosamente. Todos se abraçam e dão as mãos. Que bonito. É bonito mesmo. Mas tem que ser colocado em prática. E você não pode amar ao teu irmão e ao teu próximo se você não viver o que diz aqui, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Praticar os ensinamentos, os mandamentos de Deus é uma escolha de caráter, obediência e perseverança. E você só vai conseguir amar verdadeiramente os seus irmãos que são filhos de Deus se você escolher obedecer e ter o caráter de Deus. Em 2 João, na próxima página, versículo 6, diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. De quem? Os mandamentos do Senhor Jesus. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. O maior mandamento de Deus é que você ande no amor. E eu tenho pregado muito sobre voltemos ao evangelho do amor. Vamos voltar, já estou caminhando para o final. Vamos voltar para 2 Reis, lá para o livro do Antigo Testamento. 2 Reis 18. Segundo Reis 18, versículo 1. E depois versículo 3 a 7, diz assim: no terceiro ano de Oséias, lembra, Oséias era rei de Israel, um rei iníquo. Filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Versículo 3. Então veja só, Oséias reinava em Israel e Ezequias, filho de Acás, reinava em Judá. 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele momento, aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Quer dizer, misturar o santo com o profano já era comum. Eles adoravam a Deus e adoravam a serpente. E assim como Oséias era um rei iníquo, Ezequias, rei de Judá, escolheu ser um rei reto perante o Senhor, obediente a Deus. Deus levantou um rei chamado Ezequias, rei de Judá. Ele era rei de Judá. Coincidentemente, que não existe coincidência, Jesus também é chamado rei de Judá, leão da tribo de Judá. Ezequias já estava tipificando Jesus. E em meio a tanta rebeldia e impurezas, ele escolheu confiar totalmente em Deus. Ele escolheu ter um coração reto. Ele escolheu se apegar à intimidade de Deus. Quer ver? Vamos continuar lendo. Eu li só o 3 e 4. Vamos ler o 5, 6 e o 7 de 2 Reis 18, 5, 6 e 7. Olha, falando ainda de Ezequias. Confiou no Senhor, Deus de Israel. Então ele escolheu confiar no Senhor. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque
se apegou. Se apegar fala de intimidade, de buscar intimidade. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Lembre-se, Ezequias, ele foi levantado como rei de Judá no meio de um povo que estava cativo. E ele tinha que obedecer o rei da Assíria, porque, humanamente falando, o rei da Síria estava acima dele, mas ele simplesmente falou: eu não vou servir nem seguir as ordens e os princípios mundanos do rei da Assíria. Ele agiu como Esther agiu. Eu vou falar com Assuero, se ele não apontar o cetro para mim, porque naquela época, se você entrasse na presença do rei sem ser chamado, ele não apontasse o cetro para você, você poderia ser morto. E ela, jejuem todos, porque foi dado um decreto que todos os judeus deveriam ser mortos, e Esther era judia. E ela falou: eu vou falar com ele, fiquem todos em jejum e oração, porque eu vou entrar na presença do rei Assuero. Se morrer, morrerei. Importa fazer a vontade de Deus. Ezequias agiu da mesma forma. Se o rei da Síria me matar, foi porque Deus permitiu. Mas eu não vou me dobrar. Da mesma forma, agiram os 3 na fornalha, antes de ser lançado na fornalha. Não vamos nos dobrar diante da imagem. Se o Senhor permitir que nós morramos no fogo, nós morreremos. Se Ele quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas morrendo ou sendo salvo, nós não vamos nos dobrar diante da imagem. Nós não vamos nos dobrar diante dos princípios do mundo, só para ficar bem na fita. Então esse rei escolheu confiar totalmente em Deus, escolheu a retidão, escolheu se apegar à intimidade de Deus, escolheu viver a palavra de Deus, escolheu se rebelar contra o pecado, não se sujeitando à escravidão do pecado, nem se misturando o que é santo com o que é profano. O povo de Deus foi levado cativo, também no reinado de Ezequias em Judá, como foi no reinado de Oséias em Samaria. Eu não vou ler, mas você lê isso em 2 Reis 18, de 9 a 3. 2 Reis 18, de 9 a 3, mostra que tanto o povo de Samaria, junto com Oséias, como o povo de Judá, junto com Ezequias, foram levados cativos. Mas Ezequias não foi com eles, Ezequias continuou em Jerusalém. Você lê isso lá em 2 Reis 18, 17 a 20. Depois você lê com calma. 2 Reis 18, 17 a 20. Ezequias falou: o povo vai, mas eu vou ficar. Mesmo que eu passe fome aqui em Jerusalém, mesmo que eu sofra represária, mesmo que eu sofra afrontas, que eu seja perseguido, eu vou permanecer em Jerusalém. Isso tem um princípio. É o mesmo princípio que está lá em Provérbios. É melhor comer hortaliças. Como é que diz aí, pastor? É melhor comer hortaliças, um bocado de pão, onde há paz, do que carne onde há contendas. Eu prefiro ficar no meio da destruição, porque Jerusalém foi queimada, seus muros foram queimados. Mas eu prefiro ficar no meio das ruínas, mas ficar em Jerusalém, do que me submeter ao cativeiro do pecado. O que eu citei está em Provérbios 15 e 17, depois de você ler. Eu prefiro não ter tudo, do que ter tudo me dobrando ao pecado, me dobrando aos costumes do mundo.
quando nos posicionamos como Ezequias se posicionou, com firmeza em Deus, não se dobrando aos apelos do mundo e da religião, que mistura o santo com o profano. Quando nos recusamos a viver de aparência, mas escolhemos ter um coração voltado totalmente para os princípios de Deus, então as trevas e a religião vão se levantar contra nós. E vamos ver de que maneira nós vamos sofrer. Mas, pastora, você pregou isso tudo para dizer que a gente vai sofrer? Sinto-lhe lhe falar, estamos caminhando para os finais dos tempos e nós lemos em Apocalipse que eles perseveraram porque não amaram mais as suas vidas quando foram confrontados com a morte. E o inimigo, ele se levanta contra nós quando nós nos posicionamos como Ezequias se posicionou. A primeira coisa que ele faz está em 2 Reis 18:4. Olha só, 2 Reis 18:4. Não, eu acho que é 18:24, me perdoe. Não, é 2 Reis 22, que é para comparar com o versículo 4. Então é 2 Reis 18:22, olha o que está escrito. Mas se me dizeis, 2 Reis 18:22, mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Lembra lá de Gênesis, quando a serpente chegou para Eva e falou assim, não é isso que Deus disse? Não comeis de todas as árvores do jardim? E aí Eva ficou confusa. Deus tinha dito, podereis comer de todas as árvores e até mesmo da árvore da vida. Só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a serpente, Satanás, naquela serpente, chegou para Eva, não foi isso que Deus disse? Não podereis comer de todas as árvores do jardim? Então o que aconteceu? Ela ficou confusa. Deus disse isso mesmo, que nós não íamos poder comer de todas as árvores do jardim. Da mesma forma que o inimigo estava dizendo, olha, Ezequias está falando que vocês têm que confiar no Senhor Deus de vocês. Mas não é esse Ezequias que falou que todos os altos e altares devem ser removidos? Ele está querendo dizer que Ezequias removeu os altos e os altares de Deus. E não foi isso que Ezequias fez. Lá no versículo 4 mostra que ele removeu os altos e os altares e os postes ídolos que eram aos ídolos. Que eram aos ídolos e não a Deus. Então a primeira coisa que o inimigo faz é nos afrontar lançando questionamentos sobre o nosso posicionamento. Eles estavam questionando o posicionamento de Ezequias diante do povo. Olha, Ezequias não é tão legal assim, porque Ezequias, ele está confuso, ele removeu os altos e os altares dizendo para vocês não adorarem mais Deus, e era mentira. O que o inimigo faz é que ele tenta nos afrontar com questionamentos sobre o nosso posicionamento. Ele tenta nos desestabilizar ao mexer com nossas emoções. Ele tenta nos difamar. Ele questiona a nossa conduta em Deus. Ele distorce o que falamos e fazemos em Deus. E isso é uma estratégia que o inimigo vem contra nós. A outra estratégia está em 2 Reis 18:23. Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. A segunda coisa que o inimigo faz é que ele oferece
vantagens para que você se aliance com os princípios dele. O rei da Síria estava usando os homens que ele mandou para falar: olha, se vocês se aliançarem conosco, se vocês seguirem o rei da Síria, nós daremos cavalos para vocês. São ofertas. A terceira coisa que o inimigo usa para vir contra aqueles que escolhem viver piedosamente, que escolhem viver com o coração íntegro, está em 2 Reis 18, 26 a 30. 2 Reis 18, 26 a 30 é a terceira estratégia que o inimigo usa contra aqueles que escolhem se posicionar firmemente em Deus. Olha o que diz. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, Rabsaqué: rogamo-lhes que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaqué lhes respondeu: mandou-me acaso meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente, ao teu senhor? Lógico que não. Eu não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam da sua própria urina. Então Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor Deus, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. A terceira estratégia que o inimigo usa é trazer uma linguagem que atenda às necessidades urgentes do povo, do aqui e agora. O que vocês estão precisando? Pois eu vou falar a linguagem que vocês estão precisando. Estão precisando de carro? Eu tenho carro. Estão precisando de casa? Eu tenho casa. Do que vocês estão precisando? Não pense que Deus vai livrar vocês, não, hein? Se aliancem comigo, com os meus princípios, porque eu vou suprir. Eu falo a linguagem da sua necessidade do aqui e agora. E eles tentam envergonhar e difamar aqueles que escolhem viver para, por e em Deus. Ezequias e aqueles que estão com Ezequias estão com nada não, hein? Não vá atrás deles não, é que eles estão delirando. Deus não vai poder livrar vocês não. Se aliancem com a gente, porque nós temos vantagens para lhes oferecer. A quarta estratégia do inimigo contra aqueles que escolhem se posicionar como Ezequias se posicionou é lançar desânimo. Veja que no versículo de 2 Reis 18, versículo 27, fala: aos homens que estão sentados sobre as muralhas. Atalaias eram homens que deveriam ficar em pé nas muralhas e não sentados. Aquele que vigia tem que estar de pé e não sentado. O que esses homens estavam fazendo sentados nas muralhas? Porque o desânimo já havia entrado no coração deles. Esses homens estavam sendo alvos dos líderes assírios, ao invés de estarem de pé na muralha, estavam sentados, se entregaram à comodidade, à apatia, à indiferença. Enquanto Deus nos chama a permanecer de pé, firme nele, fortalecido nele no seu amor. Depois você lê com calma em casa, que não há tempo aqui. Eu vou citar para que você que está ouvindo essa gravação, leia, não deixe de ler. 2 Coríntios 16, de 13 a 14. 2 Coríntios 16, de 13 a 14. Gálatas 5, 1. Efésios 6, 10 a 13. Filipenses 3, 17 a 21 e Filipenses 4, 1. Todos esses textos nos chamam a permanecer de pé, firmados em Deus, fortalecidos em Deus. Não sentados desanimados na muralha, como se a batalha já tivesse sido perdida. Outra estratégia que o inimigo usa contra aqueles que
escolhem se posicionar como Ezequias se posicionou, é oferecer vantagens aos que misturam santo com profano. Cargos importantes, aquisições, prosperidade material aos olhos humanos, regalias. Abre lá em 2 Reis 18, 31 a 32. Olha o que diz. 2 Reis 18, 31 a 32. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim e comei de mim, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Venham, façam as pazes, se aliancem comigo. E aí vocês vão ter a terra de vocês, vocês vão ter o pão e a vinha de vocês, vão ter oliveiras, vão ter mel, vocês vão ter tudo. E vão ter até uma terra que se pareça com a de vocês. Não é a de vocês, não é a terra que Deus um dia disse que ia dar a vocês, mas eu dou parecida. Essa terra também vai mandar um leite parecido com leite, um mel parecido com mel. E se vocês se sujeitarem a mim e ficarem nessa terra que se parece com a terra que um dia Deus deu, vocês vão viver, não vão morrer. É uma estratégia para que você aceite o que parece, mas não é. Para que você aceite o bronze no lugar do ouro de Deus, do genuíno de Deus. Não devemos revidar as afrontas humanas. O último texto, vamos lá. Hoje eu me demorei um pouquinho mais. 2 Reis 18, 36 a 37, diz assim: calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei Ezequias: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas e lhe referiram as palavras de Rabsaque, que foi enviado da Síria. E em 2 Reis 19, 1 a 7, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, aos quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Eles não tinham afrontado a Deus, eles estavam afrontando o povo, porque aquele que afronta você, filho de Deus, está afrontando o Deus vivo. E diz assim: e repreenderás as palavras que ouviu, ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso senhor Ezequias, assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eles não blasfemaram de vocês, não. Eles pensam que ridicularizaram vocês. Eles pensam que envergonharam vocês. Mas eles blasfemaram foi a mim. Eu que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela, eu, Deus, o farei cair morto à espada. Não revide as afrontas humanas. Nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra o ser humano, mas contra espíritos malignos.
Logo, as nossas armas não são naturais, são espirituais. E nossas armas são as mesmas que Ezequias usou aqui. Quando ele fala de cinza na cabeça, pano de saco, oração e jejum. É oração, é jejum, é rendição a Deus, é obediência a Deus e santidade em Deus. Precisamos orar uns pelos outros que decidimos ser como aqueles que ainda subsistem diante das pressões e do apelo do mundo e da religião. Não estou dizendo que é fácil, mas se nós pagarmos o preço de orarmos e encorajarmos uns aos outros a nos mantermos firmes em santidade e retidão, é possível, na força de Deus. Aleluia. Sejamos firmes em Deus. E os que nos afrontam estão blasfemando não contra nós, contra Deus. E é Deus que vai operar a justiça dele. Amém? Até aí. Vamos orar. Senhor Jesus, nós ouvimos muitas coisas nesta noite de Ti, Senhor. Ouvimos coisas seríssimas através dessa palavra. Ajuda-nos a ser como aqueles que vão subsistir, que vão permanecer firmes até o fim. Nós não somos melhores do que ninguém. Aquele que está em pé, ore para que não caia. Ajuda-nos a não nos dobrarmos diante das ameaças e dos apelos e das ofertas. Ajuda-nos a não amarmos mais as nossas vidas em face à morte. Ajuda-nos a não vivermos mais para nós mesmos e sim para fazer a vontade do Deus vivo. Que a nossa comida seja fazer a vontade de Deus. Ajuda-nos a manter-nos em santidade, a sermos santos assim como o Senhor é santo. Ajuda-nos a não misturar o santo com o profano. Ajuda-nos a termos o caráter de Jesus, a estarmos aprendendo a ter o caráter de Jesus e sermos cada vez mais parecidos com Ele. Ajuda-nos, Senhor. Não queremos viver de aparência. Não queremos tomar a forma do mal e muito menos a forma da religião. Nós queremos ter um coração segundo o coração de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Shirley, você pode orar? É. Amém. Pastor José Arthur, você pode orar? Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós temos nossas limitações, Senhor, somos falhos. Meu Deus, mas nos ajude a permanecer de pé diante da Tua presença. Nos ajude a resistir ao inimigo e às suas ofertas, ó Pai, que são muitas, ó Pai. Pai Celestial, em nome de Jesus, fortaleça cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa pregação, Pai, neste dia. Meu Deus, fortaleça aquele que precisa da Tua força, da Tua graça, da Tua unção, Pai, para continuar resistindo, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que aprendamos, ó Pai, a obedecer a Tua palavra, mesmo no meio da provação, Pai. Ajuda cada um, fortaleça o Teu povo no meio da provação, Pai, no meio da batalha. Obrigado por essas armas que o Senhor nos deste essa noite, que aprendamos a usá-las no momento certo, meu Pai. Na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Lucas, você pode orar? Oh, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa palavra abençoada, meu Pai. Que possamos cada vez mais, cada dia nos fortalecer em Ti, meu Senhor. Que o Senhor possa nos ungir, meu Pai. Sim, Jesus, unja cada vez mais com o Teu amor, com a Tua força, meu Pai. Que toda a justiça esteja em Tuas mãos, meu Senhor. Que possamos sim fluir e não ter aparência, meu Deus. Não ter aparência do mal, meu Pai. Mas por favor, meu Pai, que possamos, meu Senhor, cada vez mais
lançar o Teu amor para as pessoas. Não venhamos a achar que tenhamos o poder, mas tudo vem de Ti, meu Pai. Não somos nada, meu Pai. Vamos cada vez mais humilhar em Ti. Tantos aí que estão querendo subir, meu Pai. Subir um ego tão grande, em querer se achar até muitas vezes superior a Ti, meu Pai. Achar que pode tudo só por ter a Ti, mas não. Nós não somos nada, meu Pai. Possamos cada vez mais nos rebaixar a Ti e fazer a Tua vontade. Lançar o Teu amor para os que não conhecem. E tudo debaixo de ser humilde em Ti, Senhor. Aleluia, Mostrar o Teu amor de uma forma humilde, de uma forma que não sejamos, não queremos mostrar superioridade, não queremos mostrar que possamos, não posso explicar, possamos sermos metidos, ser superior. Então eu peço que, diante de tudo, possamos ter humildade, meu Deus, humildade em Ti, Senhor. Mostrar que sem Ti nós não somos nada. E cada dia mais precisamos de Ti. A cada dia que passa precisamos cada vez mais de Ti. Pois os tempos não estão fáceis. E só em Ti para nos fortalecer, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.